Sandra, minha querida amiga, hoje, nesse Uma Graça de Podcast, a nossa convidada especialíssima é a nossa querida Sandra. Sandra, muito obrigado de imediato pelo seu aceite ao nosso convite. Parabéns por aqueles de bom gosto que assiste o nosso Uma Graça de Podcast, porque só assiste Uma Graça de Podcast gente de bom gosto, viu, Sandra? Não é qualquer um, não. E agradecer a todos aqueles que já estão inscritos no canal, aqueles que dão os joinhas, que compartilham, que dão as suas opiniões, porque tudo isso ajuda a que esse programa de ensino cresça, né? Como todos já estão acostumados, nós, nesse Uma Graça de Podcast, nós não apresentamos a convidada ou o convidado. É ele que se apresenta. Então, hoje, quem vai apresentar para nós a Sandra é a própria Sandra que mais conhece ela. Sandra, mais uma vez, muito obrigado, querida. Fique à vontade para se apresentar. Bom, como todos sabem já, o nome é Sandra. Eu tenho 61 anos, sou filha de Nenir Trindade e Acir Trindade. E eu estou casada há 45 anos e tenho 3 filhos. Hoje estou residindo em Santana do Livramento, mas fiquei muito tempo fora daqui. Então, eu saí daqui com 19 anos e voltei agora já mais, né, traqueada, trabalhada, um pouco mais, mais bagagem, para tentar, em Santana do Livramento, a fé Bahá'í, que já teve por aqui um tempo, e alguns resquícios ficaram, então eu voltei como pioneira para cá, para tentar resgatar todos não, porque muitos já não estão mais aqui, né? Mas alguns que ficaram, a gente está aqui trabalhando para encontrar. Tudo bem. Sandra, na medida que a gente for conversando, porque todos sabem, você também, que esse nosso bate-papo, que não é uma entrevista, né? Nós estamos conversando sobre o progresso da fé, as contribuições que você fez, que vem fazendo, né? Mas você não nasceu em família Bahá'í, não nasceu? Não. Nasci numa família aqui em Santana do Livramento. A minha família não. A gente só foi conhecer a fé Bahá'í muitos anos depois, que já tinha andado um pouco fora de Santana do Livramento. Mas o conhecimento, quem descobriu aqui a fé foi uma cunhada aqui em Santana, que depois que nós fomos embora daqui, ela conheceu a fé Bahá'í aqui em Santana do Livramento e levou para lá. Quer dizer que a gente andava pertinho, assim. Ela teve, o tempo que a gente morava aqui, estava acontecendo alguma coisa no centro da cidade. Só que sempre a gente morou em zona rural. Como eu hoje moro em zona rural também aqui. E naquele tempo, a gente morava bem afastado da cidade. E já acontecia no Parque Internacional da cidade aqui, que divide Santana do Livramento com Rivera, já aconteciam as exposições, aquela expansão que era feita em banners que a gente fazia, né? Então já acontecia aqui. E essa cunhada, com o marido, conheceu a fé Bahá'í através dessas expansões que estiveram aqui na divisa de Santana com Rivera, com o Uruguai. Mas isso aí em 78, 79, talvez, sei lá, quando a gente estava indo embora daqui. Fomos embora e logo em seguida que a gente foi, se estabilizou, essa cunhada foi morar para lá com nós também. E aí, aos pouquinhos, a gente aprendia alguma coisinha. Ela não falava muito, não botava fé para nós assim, eu sou Bahá'í, e é esse. Ela dizia assim, porque na fé Bahá'í Deus chama Alá, porque tem um outro comprimento, né? Eram coisas assim, a gente ficava pensando, o que será? Até que um dia, o senhor Tedes chegou na nossa casa para deixar ela, num bairro que nós morávamos lá. Ela foi para uma convenção. Seu Tedes é um Bahá'í de Porto Alegre, né? Isso, o senhor Tedes era um Bahá'í de Porto Alegre. E ele tinha, eu lembro dele assim, naquele dia, eu lembro dele com a camiseta
amarela e dizia Sol da Sul, eu acho que era a empresa dele. Não vou esquecer nunca dele, tirando a bagagem dela do carro. E aqui ele cumprimentou a gente muito carinhoso, muito... mas a gente não ficou ali sabendo o que acontecia. Ela estava vindo de algum lugar da religião dela, né? Não era a nossa. Mas dali a gente já ficou questionando mais, tá, mas o que é, o que não é? E ela falava aos pouquinhos. E esse tempo, a gente morava num bairro em Canoas já. Um bairro Rio Branco, em Canoas. E ela morava próximo a nós. E meu marido e eu, a gente já tinha um filho na época. Não, trabalhava os dois, não tinha muito tempo de sentar, conversar, questionar o que era, o que não era aquela... Mas deu-se que, nesse tempo que a gente estava ali, ela e o marido foram de novo morar perto de nós. A gente mudou, foi para um bairro em Estância Velha, e ela e o marido foram morar no Guajuviras, que é bem conhecido, que era da minha mãe e meu pai também foram morar lá, e minha mãe ficou vizinha dela. A minha mãe ficou vizinha da minha cunhada por um tempo. E nesses tempos, acontecia em Canoas aquela busca por barrais que tinham se movimentado, então estavam atrás da Jane, dava lá alguém, os barrais atrás da Jane, buscando a Jane, que a gente tinha mudado de lugar. Jane, sua cunhada. Isso. Aí estava dando essa busca, né? E aí batiam na casa da minha mãe, só não conhece a Jane? Sim, sim, é cunhada da minha filha. Aí nada mais, nada menos, quem bateu na nossa porta foi Farhad Chayane. E Farhad falou para a mãe, não sou vendedor de livro, não sou cobrador, eu estou buscando uma barraca que conheci a fé em Santana do Livramento. E aí contou a história para a mãe e perguntou para a mãe se podia vir um outro dia ali para encontrar ela. Aí voltou no outro dia. E ela, de novo, não estava em casa, porque estava na minha casa. Ela estava na minha casa. E a mãe explicou para ele, olha, ela foi na minha filha, e ganhou um bebê, não sei o quê. E o Farhad seguiu os rastros. Foi na minha casa encontrar a Jane. Mas são coisas, né, Sandra, que acontecem que depois que passa alguns anos, a gente olhando pelo retrovisor, né, a gente vê que não tem nada de coincidência, né? Padinha sabe que parecia que estava escrito. Hoje eu olho como a gente fazia a árvore, nossos avós, nossos pais, vem se escrevendo aquela coisa assim que vem chegando. A gente volta agora para cá e vai rever contatos que ela lá atrás teve junto e então se fecha um círculo nas coisas da fé, né? A gente vai e a gente vai aprimorando essa coisa dentro da gente, aguçando essa percepção, porque daí tu vendo, mas por quê? Por que tá? Por que aconteceu? Né? Por que ela foi? Por que a gente foi para lá? Ela lá? Aí as coisas vão se encaixando, cada coisinha no seu lugar. Por que foram morar pertinho, né? Isso. Mas aí, pronto, ele voltou e aí? Aí ele encontrou a minha casa. A mãe disse, ela está indo assim, com a mochilinha nas costas, tal. Eu sei que eles chegaram na minha casa. E meu filho tinha 11 dias. O meu filho caçula tinha nascido há 11 dias. E ainda a gente estava muito em casa com a família, assim, e aí eu não sabia se abria a porta, se recebia, porque bebezinho novo, né? E as pessoas, a gente não conhecia as pessoas, né? Como a gente é medroso, assim, né, para certas coisas, né? E a minha irmã, a Cirzinha, que a gente chama, que é o nome da minha mãe, que é a Cir também, ela se... mas olha, a gente tá vendo que é pessoas, né? Aí a Jane saiu, olhou, são barrais. Aí que a Jane nos disse quem era as pessoas, são barrais, da religião que eu sigo e tal. A gente abriu, Farhad, Farid e Shiva, os três que estavam no grupo que nos visitaram. E eles conversaram com nós,
carinhosos, carinhosos, chegar com bebê, ela não tinha bebê na época, eram só os dois, e ela muito carinhosa, um carinho muito grande com a gente, e aquilo dá um acalento no coração, porque mãe, quando está com o bebê no colo, tudo é insegurança, tudo a gente fica um pouco meio leú, assim, meio, né, meio... mas ela foi tão carinhosa, foi tão carinhosa, e a gente estava preparando um café da tarde, e tinha um bolo em cima da mesa. Farhad Chayani falou da fé, falou, nos contou um pouco da história de Bahá'u'lláh, e daqui a pouco ele parou e me disse assim, não vou falar mais hoje. E aí fez uma analogia muito bonita. Eu não esqueço nunca esses momentos, porque foram momentos assim que foi marcando, sabe? Disse assim, hoje, se tu pegasse uma fatia deste bolo e desse para esse bebê que está no teu colo, com certeza tu ia enfastiar ele, alguma coisa ia acontecer com essa criança, um bebê de 11 dias, né? E por isso, hoje a gente vai dizer só isso. Deixou aquela sede de que a gente quisesse, porque eu tenho muito mais para dizer para vocês, né? Mas por hoje é isso que a gente vai falar. Aí eu dei uma olhada no bebê e me disse assim, ele está com um olhinho um pouquinho amarelo, já me disse, mas já está passando, dá bastante mamar. Aí já fez uma consulta ali. Porque ele é médico, né? Ele é médico, né? Então, ele já saiu do assunto, mudou para outro assunto, conversamos outras coisas, e a gente realmente ficou naquela vontade de se saciar, de saber mais, de querer. Aí eles, então, vamos marcar um encontro na casa da sua mãe, lá onde foi o ponto, por muitos anos, no Guajuviras, a casa da minha mãe, que era o nosso ponto de encontro dos barrais ali, dos arredores ali. Então, do dia 23 de junho, a gente não declarou ali, né? A gente ainda foi conhecer mais um pouquinho, agora eu fico pensando, ele falou, fizeram tudo aquilo, ninguém declarou na hora, porque na época a coisa era a declaração. Agora Mas me tocou. isso mesmo. Mas, olha, é muito interessante, porque com cada Bahá'í, pode ter certeza disso, Sandra, com cada Bahá'í que a gente conversa e pergunta como é que foi que você conheceu a fé Bahá'í, como é que foi que você ou se interessou, ou buscou, ou não buscou, bateram na sua porta, enfim. Se a gente perguntar para cada Bahá'í a sua história, não tem nenhuma igual, e todas elas são cheias de, entre aspas, coincidências. Coisas que eu estava indo para um lugar, o carro quebrou, eu fui pedir ajuda a não sei quem, e não sei quem era Bahá'í. E aí eu vi uma fotografia de um senhor de idade. Aí eu perguntei, quem é esse senhor? É seu avô? Aí a pessoa falou, não, o nome dele é Abdul Bahá. E aí me falou da fé Bahá'í. E aí o outro, cada um tem uma história, e todas elas, como eu disse, cheia de coincidências que não são coincidências. Então, essa sua história também, essa parte, né, porque tem muito mais, essa parte da sua história, de como você conheceu a fé Bahá'í, também é uma dessas coincidências, mas preparadas por Deus para que as coisas aconteçam, né? E é bom que todos esses nossos espectadores que estão assistindo esse nosso Uma Graça de podcast percebam como é que são os nascimentos dos barrais, para que a gente não desperdice nenhuma oportunidade. A gente sentou alguém do nosso lado no ônibus, no trem do metrô, nós estamos numa festa, em qualquer lugar, que alguém sentou do nosso lado e a gente percebeu que aquela pessoa nunca ouviu falar de Bahá'u'lláh, a gente não deveria perder essa oportunidade, essa chance, porque a gente pode estar salvando uma alma, a gente pode estar ajudando, contribuindo para que a vida daquela pessoa se transforme. E nesse nosso bate-papo de hoje, eu tenho certeza que nós vamos descobrir muitas coisas na sua vida, na vida do seu marido, da sua família, que foi graças à fé Bahá'í. Sem a fé Bahá'í, talvez não tivesse acontecido, né? Mas aí pronto, a família já começou a ingressar no conhecimento da fé.
E aí? Sim. E por tempos ali, a gente ficou naquele mesmo lugarzinho, né? Na casa da mãe, né? Na casa da Dona Cir. Dona Cir, dona de casa, ficava ali esperando o momento. Meu pai trabalhava fora na época, mas também começaram a ouvir, aceitaram. O meu pai, na época, ele era alcoólatra. Na verdade, ele bebia muito. E Farhad também pegou um. Farhad talvez tenha até esquecido desses momentos, porque era a gente que estava do outro lado, que tinha. Quando o Farhad fala a respeito da fé, o Farhad falou sobre o consumo, sobre as drogas, e meu pai, daquele dia, aos poucos, ele foi se dando conta do que realmente acontecia, que ele estava. E começou a diminuir, ele não deixou assim, começou a diminuir. E a minha mãe fala até hoje que a maior bênção que ela recebeu na vida dela foi ter conhecido a fé e meu pai ter deixado a bebida. Que coisa. Então, já começa uma graça, já. Já a gente começa sendo abençoado, assim, com essa graça que a gente. Porque o álcool na família, ele judiava um pouco, né? A gente via a mãe descontente, com um olhar mais triste, né? A gente sempre vê que aquilo, por menos que nós já estávamos casados, filhos, não tal, mas quando a gente encontrava com a mãe, a gente sempre tinha aquele receio de falar sobre isso. E o pai começa a se desgostar com a bebida ali, começa a largar, e encontrava os barrais, às vezes ele não estava na condição de falar, ele ficava chateado, e aí ele começou a se chatear com aquilo de ele estava fazendo mal para ele estava se dando conta. Então, essa foi a primeira graça, assim, que a gente que barrou lá e aí ali a casa da mãe virou um ponto que tinha as festas de 19 dias. Nós faziam umas consultas com os vizinhos, todo mundo com o joelho machucado, uma coluna, alguma coisa, um braço, um cotovelo inchado. Aí ele começou, a gente fazia as orações, todas as quintas-feiras orações, e ele então dava uma consulta, tinha um número de X de pessoas ali que ele atendia, e aí dava consulta para 5, 6 pessoas, e aí a gente fazia reunião de orações em um farsai. E foi se formando nesse lugar, a gente fez uma garagem para poder atender essas pessoas, para poder trabalhar melhor ali com a gente. E ali, a vizinhança, praticamente toda da mãe, conheceu a fé. A família Ortiz, uma família muito grande, que mora ainda no Guajuviras, e também trabalhou junto com a gente, né? Outros ali, na volta quase todos, a quadra da mãe, praticamente todos estavam se iniciando na fé. Conheceu a E fé. conheceram a fé. Naquele tempo foi bem, a expansão ali foi. O problema foi depois, assim, que quando a mãe sai do Guajuviras, a mãe vai embora dali, eu não morava ali também já fica uma coisa. Mas é tudo assim também, né? Tu vai para um lugar, fica, acontece, aí tem que sair. A coisa é meio cíclica, né? Sobe, desce e vai. No mesmo lugar, né? Pode ver que é no mesmo lugar acontece. Um tempo está fervendo, aí no outro. E Isso. foi isso que aconteceu. A mãe fica um tempo no Guajuviras e depois sai dali, vai para Lajeado com a minha irmã, morar com Curoche e Assir, vão para Lajeado, e lá ela começa uma outra comunidade, ela e a Assir começam uma outra comunidade. Ficamos ali meio capenga, sem a mãe, e aí fica, né, aquela coisa. Até a gente conseguir formar uma nova assembleia, porque aí ficou faltando uns membros, não sei o que, até uma nova assembleia se formar, que aí a gente já tinha ajuda, né? Porque na época era seu Rodaiá, Dona Shirin, e o Farid e Shiva, em Canoas, né? E a nossa família, e a Jane. E aí, depois, quando chega a Panhã, Unida, e aí dá mais uma força, assim,
Aí você forma uma assembleia de novo e começa toda uma Por isso, comunidade, aí se procede, né? por isso que hoje, Sandra, é o foco muito grande no estudo dos livros do Instituto Ruy, exatamente para poder capacitar as pessoas, porque, por exemplo, né, nessa época aí de sua mãe, de seus pais, sua família, né, se tivesse já Instituto Ruy, provavelmente sua família e os vizinhos seriam capacitados a estudar os livros, eles estariam preparados para dar continuidade quando seus pais mudassem. E aí a coisa continuava, que é o foco hoje, né? E naquela época, o pioneiro ou a pessoa que a gente chamava sua família, a gente chamava de pessoa-chave, né? Sua mãe era Uhum. pessoa-chave naquela quadra, naquela vizinhança. E aí tudo era sua família, era seu pai, eram vocês. Sumiram, acabou, né? Então é muito importante realmente a gente dar importância, focar na questão do estudo dos livros do Instituto do Rio para poder capacitar para o serviço, né? Mas aí, continuando, aí vocês mudaram, aí depois. A Assembleia se forma novamente com Payan, Gladys e as pessoas que a gente ficou, daqueles, alguns Essa que Gladys ficaram. é quem? É a dona Gladys, mãe do Tonico, da Petita? Não, outra Gladys, né? Não, Gladys Neda, Gladys Holanda. Não, Ah, não. Ela, a esposa do Payan, não é a dona Gladys. sei, Dona sei. Gladys, a dona Gladys era aqui, era outra cidade aqui, né? A dona Gladys, a mãe Dona Gladys é de Uruguaiana. Isso, não. A Gladys Neda, não. A Gladys É, de Holanda é esposa do Payan. sim. Quando se formou essa assembleia, e ganhamos a sede, a gente conseguiu a contribuição para a sede, então já tomou uma outra dimensão. A gente tinha uma sede, né? Porque na época, a festa 19 dias, a gente ia de Canoas a Porto Alegre para fazer uma festa 19 dias na sede de Porto Alegre, que é Porque para as Canoas é famílias. grande Porto Alegre, né, Sandro? É, É é próxima, enorme. né? Canoas é próxima a Porto Alegre, né? Sim, Canoas é próximo, do ladinho. Mas a gente saía do nosso bairro de ônibus e ia todos a Porto Alegre para poder uma festa 19 dias, as convenções, a conferências, coisas que a gente tinha, tudo era Porto Alegre. Quando a Certo. gente, porque a família Varda nos ajudava, a Yara Carvalho, a gente tem uma gratidão muito grande, porque eles, na época, foram pessoas que tiveram junto ali com Canoas, sabe? Mas quando eles saíam, fazia eu ficava quando tinha que ir lá visitar só as pessoas que a gente fazia aquelas campanhas e aí tinha 20, 30 nas ruas, a gente fazendo aquela. Aí as pessoas voltavam para suas cidades e aí ficava aquela meia dúzia e aí a gente não dava conta de segurar aquilo ali. Sim. E não tinha, e a gente ainda não tinha um conhecimento, um poder de fala que hoje a gente fala, a gente lê, a gente busca na internet para saber esclarecer. Naquela época, o que diziam para a gente repetia, parecia um papagainho. Não é? E É. falava, eu repetia. Mas ficava, às vezes, desconexo. Não ficava desconexo assim a conversa, porque um encontro para o outro, às vezes a gente tentava melhorar um pouquinho, mas não linkava, não fazia, ficava meio solto os assuntos, né? A gente não tinha essa coisa. Hoje tu já sabe, olha, falei tal. Porque eu sempre fico pensando naquilo que ele me disse. Não fala tudo, não precisa, vai aos poucos, né? Aquilo ficou guardado. Se eu tenho um pedaço de bolo todo para beber hoje, ele não vai conseguir, né? Então, muitas coisas aí depois tu vai te dando conta por quê, né? Então, mas aí segue essa função. A gente monta a assembleia, começa de novo a visitar aqueles barrais lá da Dona Cir, a Dona Cir não estava mais, e vai se de novo montando essas famílias, essa comunidade Bahá'í que
que também foi muito bonita. E um tempo que era de muitas visitas à cidade de Isso Canoas. tudo nos anos 70, né, Sandra? Já 80. Já 80 80, é né? 80, é. 89 a gente conheceu a fé. 89. A Jane talvez tenha sido início dos 80 e nós fomos lá para 89. É. A Jane talvez tenha Porque sido. tudo isso, toda essa situação passa também pela questão de que na fé Bahá'í não tem sacerdócio, né? Não tem um padre, não tem um pastor, não tem aquela pessoa que vive por conta disso, né? Vive para divulgar. Somos nós mesmos que, na medida que a gente aprende, a gente vai reproduzindo, a gente vai passando para frente aquele conhecimento. Daí a importância da gente ler, da gente estudar, da gente participar das escolas, dos institutos, do estudo dos livros do Instituto do Rio, né? Então, esse conhecimento, na medida que hoje você é super cobrona para poder ensinar a fé, tirar dúvida de qualquer pessoa, porque toda a experiência que você já adquiriu nesses anos, o conhecimento, os estudos, faz com que você se sinta mais segura, né? Então, o começo realmente é muito difícil, né? É muito desafiador, né? Mas a gente não pode desanimar, porque eu acho que são tantas provas, tantas experiências que a gente passou, e às vezes até as dificuldades. Eu sempre lembro de uma palavra oculta que Bahá'u'lláh fala, quando a gente está passando alguma provação, alguma dificuldade, numa palavra oculta ele fala que exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Quantas vezes a gente passa alguns apertos, alguns desafios que fala, meu Deus, esse eu não vou aguentar. E lá na frente, aquele desafio, aquele sofrimento, aquela dificuldade se torna uma bênção enorme, que a gente chega à conclusão, fala, nossa, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria conquistado isso. Então, a gente tem que realmente aprender. E aí você lembra algum desses desafios que vocês passaram nesse período? Alguma coisa que fala, nossa, aí não foi fácil. Ou uma coisa muito maravilhosa, alguém que conheceu a fé Bahá'í e depois falou, eu também quero entrar nessa religião. Você lembra de alguma passagem assim? Vadinha, é gratificante falar disso, porque quando a gente está nessa sede nova e todos imbuídos em expandir e consolidar, a Pai Aneda chegava nessas assembleias e nos dizia assim, gente, tem uma pessoa que Gladys Neda está levando livros para essa pessoa ler e tal, e a gente todos curiosos para saber quem é essa pessoa, mas a pessoa era mãe de colegas dos filhos dele, né, na escola La Salle, que os filhos estudavam. E a gente tinha uma curiosidade muito grande do dia da gente chegar e encontrar essa pessoa que estava. E ele disse, gente, a pessoa já leu tal livro, a pessoa já leu isso, a pessoa está levando mais um livro. E não, essa pessoa não vinha, né, mas chegou o dia que a nossa conselheira entra na série. Ingrid. Até hoje sabe, o pelo sobe, porque é aquele dia, ela tinha uma luz nela, quando ela chega na sede, e a gente recebe ela, e ela tão ali, parecia que já estava há muito tempo dentro daquela sede junto com a gente, que dali para frente não teve, a gente bobeia que tem um marco que fica assim, que antes dela era uma coisa e depois dela foi porque realmente ela veio com uma luz, uma força que todo mundo conhece, né? À toa que ela é a nossa conselheira, mas ela foi, eu acho que a declaração que marcou a vida de muitos ali dali para frente nós tivemos uma corda, uma escora, onde parece que a gente se segurou todos nela de um jeito
que ela levou a comunidade por um bom tempo. Ela vinha com uma sabedoria, uma luz, eu não sei te explicar, assim, mas realmente ela foi um marco muito grande na fé naquele momento para nós, assim, porque ela trazia já, né, um pouco, ela disse que leu pouco, ela disse, eu conheci a fé sozinha porque ela só lia livro, né, ela não teve conversa, ela só lia aqueles livros, então, mas ela já vinha pronta já para fazer o que ela fez com aquela comunidade ali, e nos levou todos eu acho que ela nos fez todos acreditar que podia sim dar certo aquele pouquinho ali, que a gente ia conseguir. E realmente foi o que ela disse: a gente somos poucos, mas a gente consegue. Ele é de Canoas também, né, Sandra? Sim, sim. Na verdade, os pais dela são de uma cidadezinha aqui por perto de Livramento também. Os pais dela são daqui do interior também. Mas eles estavam morando em Canoas já há um tempo. E naquela época, a família dela toda também começa a participar. É bem aquilo que tu diz, né? Chega e vem toda a família. E, né, a Dinda, as primas, todos. Aí, de novo, deu aquele inchaço. Zoom. Muito legal. Olha, eu passei uma experiência com a Ingrid na Terra Santa em 92, né? 93, no ano da inauguração dos patamares do Santuário do Babe. A Casa Universal de Justiça convidou todas as Assembleias Nacionais a mandarem representantes. E o Brasil escolheu 19 para mandar para a Terra Santa para representar o Brasil. E nós tivemos o privilégio e a honra de ser convidados, Ingrid, eu e outros 17. Então, nós estávamos, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida em termos de respeito. Um respeito não ensaiado. Foram convidados, como eu disse, todas as Assembleias Nacionais, então construíram aquelas arquibancadas, tipo carnaval no Brasil, aquelas arquibancadas que monta e depois desmonta, né? Então, montaram a arquibancada na frente dos patamares do Santuário do Babe, logo no começo ali da avenida, e tinha mais ou menos 3.500 pessoas, dentre outros convidados e tal. E tinha um setor, imagina a arquibancada, assim, em forma de meia-lua, na frente do santuário, e do lado esquerdo, logo no começo dessa arquibancada, tinha um setorzinho ali vazio, como se tivesse reservado para alguém, reservado para algumas pessoas. E naquele setor estavam sentados todas as autoridades convidadas, primeiro-ministro de alguns países, o alto escalão do governo israelense, representantes, sacerdotes do islamismo, do judaísmo, do cristianismo, tinha representantes da Igreja Católica, evangélica, enfim, estava cheio de autoridades ali, eclesiásticas e administrativa políticas, né? E aquele lugarzinho reservado ali. Aí nós imaginamos que deveria ser para os membros da Casa Universal de Justiça. E estávamos sentados ali, aquelas 3.500 pessoas, lotadas, aquelas arquibancadas, quando entra os membros da Casa Universal de Justiça. Entra por um ladinho assim. Sandra, minha querida, todo mundo levanta, todo mundo fica de pé de uma vez só, quando os 9 membros da Casa Universal de Justiça entram. Parecia que nós ensaiamos isso durante um mês, para dar tão certinho todo mundo levantar de uma vez só. E aquelas autoridades, aqueles religiosos, pensam que ficaram sentados, eles levantaram também. Porque viu todo mundo levantando, eles também levantaram, né? Aí entrou os membros da Casa Universal de Justiça, sentaram, todo mundo sentou outra vez. Aquilo, para mim,
representou um grau de respeito à autoridade, porque ninguém é mais do que ninguém ali, mas eles estão representando o top, né, o topo, o máximo da administração Bahá'í. Então, em respeito a esses representantes, nós, sem ninguém pedir, porque ninguém pediu, quando os membros da Casa de Justiça entraram, todo mundo fica de pé. Ninguém pediu isso, ninguém conversou com ninguém, ninguém nem sabia que ia ter esse momento, que eles seriam os últimos a entrar, depois que todo mundo já tivesse sentado. Então, aquela visão, Sandra, eu vou levar para todos os mundos de Deus, para onde eu for, porque já que nós somos eternos, né? Nós não morremos, então eu vou levar essa memória para o resto da minha eternidade. Foi uma coisa fantástica. E essa foi uma experiência que eu passei com a Ingrid, porque nós estávamos ali um do lado do outro, presenciando esse ato de respeito extraordinário. Mas Sim. desculpa que eu te interrompi. Então, Maravilhoso. você estava falando Maravilhoso. da Ingrid, da família dela, né? E ela, então, começa a levantar a comunidade e levantar essa força que cada um tinha. Então, ela Autoestima, né? vem, ela começa a lapidar em nós essa coisa. Eu muito grata sempre a ela, a família dela, a todos eles, porque realmente foram muito pacientes, muito dedicados, né, em querer vir trazer todos sempre juntos, com conhecimento para todos, né, ela sempre, esses momentos todos que tu fala, sempre que ela voltava, era um evento, porque ela tinha que contar para a gente, e a gente tinha essa a expectativa de olhar nos olhos dela quando ela voltasse, porque um pouco do que ela viu lá, a gente podia, né, a Yara Carvalho nos dizia, olhem nos olhos, quando ela chegar de volta, olhem dentro dos olhos dela, porque dentro dos olhos dela tem muita coisa para o que ela vai ver lá, vocês podem buscar um pouco, perguntem, né? Quando a minha mãe foi fazer a peregrinação, também a gente teve esse pouquinho, esse vislumbre dela chegar e a gente tá no aeroporto, eu, meus filhos, Yara Carvalho junto, porque Yara não tome outra que não soltou da nossa mão nunca. Então, para ver a mãe chegar, cansadinha, chegou da Terra Santa com os pés que eram uns pãozinhos, e a gente olhou no olho dela e ela só nos disse assim, se eu fosse mais nova e tivesse recurso, eu já começava a juntar para voltar para lá. A vontade, ela pisou no Rio Grande do Sul, mas a vontade dela era já voltar na Terra Santa. Então, cada momento dos que chegavam desse lugar, a gente tinha essa expectativa de saber como é que era cada cantinho, e com a Ingrid não foi diferente. Toda vez que ela foi, ela tinha alguma coisa para nos trazer, para nos enriquecer, para nos botar dentro, nos inserir dentro do que ela estava sentindo. Então, sempre foi, a gente foi muito agraciado com isso. Sandra, mas assim, a sua declaração, quando você como é que foi o seu sentimento? Você fala, olha, eu acho que eu vou também entrar nessa religião. Lá atrás, quando você estava contando. Eu fui a que resisti mais um pouquinho. Quando começou quando a minha mãe... Eu tomando café e eu sei chimarrão aí, né? Eu estou tomando chimarrão. A minha mãe e meu pai declaram, e aí a Cir, a minha irmã, declarou também na mesma época. E aí a minha mãe fala assim, Sandra, o pai, eu declarar, sim, a gente aceitou, né? Porque o meu pai, na hora, quando ele falou, meu pai disse, não, muitas coisas eu vejo assim também, em Vocês são de função origem de... católica, Sandra? Sim, todos batizados, Uhum. crismado, e casamento católico, É. fez todos os... meu pai, quando meu pai aceitou, e a gente todos também nessa vontade de que ele tivesse uma oportunidade de ter uma vida mais saudável, uma vida
mais limpa em função de vício, todos nós, mas eu ainda fiquei um pouco mais, porque eu tinha meu marido, tinha meus filhos, eu tinha um irmão que morava em Brasília, e a gente contava, ele dizia assim, tomem cuidado, olha, tenham cuidado com as pessoas que batem na porta de vocês, porque ele achava a gente muito ingênuo, tinha saído daqui da campanha, como a gente diz aqui, né? Morava na campanha, pouco, a gente tinha pouco mesmo, eu estava fazendo magistério quando eu fui embora daqui, na época, e então a gente não tinha, como é que eu vou dizer, um conhecimento, morava na campanha, ia para a escola estudar e voltava para aquele lugar. Então, não tinha como. Então, eu demorei mais um pouquinho. Para. Mas eu fiquei muitos anos, por 12 anos, eu fiquei Bahá'í, me tornei Bahá'í, quando a mãe falou, minha filha, isso aqui, não, porque o meu medo, quando eu imaginava que eu não ia poder mais me ajoelhar ao pé do meu crucifixo, era a coisa. Jesus Cristo estava ali dentro da minha casa naquela cruz. E eu olhava aquilo, gente, o que eu vou fazer? Eu vou me desfazer, vou botar fora, eu vou. Porque é outro manifestante, né? Eu tinha uma dor muito grande dessa separação. Quando eu comecei a entender que eu não precisava. Que eu não precisava me desfazer, me despir, botar fora né, da imagem, que eu ia agregar, que Bahá'u'lláh ia vir, e eu não ia, que ele reconheceu o Cristo, que ele falou em Cristo. Aí eu comecei a ler e ver que tinha Jesus, falava Jesus nas escrituras, então aí começou, o coração parece que ficou um pouco mais leve. Porque você sabe, porque esse é um sentimento também muito comum. Eu também sou de origem católica. Quando eu conheci a fé Bahá'í, eu tinha 17 anos, isso há 50 anos atrás, que eu me tornei Bahá'í. Então, o que acontece? Bom, aí já revelei minha idade, né? Eu tenho carinha de 40 e pouco, já falei que eu tenho 67, é uma tristeza. Mas então eu, família de origem católica, mas a gente não era aquele católico todo fervoroso, não. Mas tínhamos Jesus em casa, crucifixo, a gente ia à missa aos domingos, essa coisa bem normal, né? Então, o sentimento meu, olha, eu era jovem, eu conheci a fé Bahá'í, eu tinha 16 anos, entrei na fé com 17 para 18. Então, um sentimento meu foi parecido com esse que você acabou de falar, que eu vou estar traindo. Eu perguntei para o Carlos, que eu me tornei, declarei Bahá'í com ele, falei, olha, eu cheguei à conclusão, eu já tinha lido uns 3 livros Bahá'ís, e eu falei com ele, olha, cheguei à conclusão de que essa fé Bahá'í não precisa de mim mesmo, mas eu preciso dela, porque que coisa linda! Isso começo dos anos 70, 72 para 73, época os anos de chumbo do Brasil, ditadura, a gente não podia falar muita coisa no colégio, tinha que tomar cuidado com quem a gente fala, enfim. E aí vem uma religião que fala de igualdade entre homens e mulheres, eliminação de extremos de riqueza e pobreza. Falei, pelo amor de Deus, essa é a religião. Mas aí me bateu isso que você acabou de dizer. Aí eu falei, Carlos, eu não vou trair Jesus se eu aceitar Bahá'u'lláh. Depois, com o tempo logo, né, a gente percebe, bom, eu, pelo menos, me tornei muito mais cristão do que eu era antes de ser Bahá'í, porque eu vi nas escrituras Bahá'ís quem é realmente Jesus Cristo, o respeito que Bahá'u'lláh fala dele, o que Abdu'l-Bahá fala dele, uma coisa assim extraordinária, né? Mas isso é um engano por falta de conhecimento, né, Sandra? Que a gente tem na época que a gente conhece. Por isso que eu acho que das estratégias, que existem tantas estratégias para ensinar a fé, conforme o Guardião fala, o Guardião diz que existem tantas estratégias quanto o número de Bahá'ís. Então, quer dizer, tem muita estratégia para ensinar, né? Mas uma dessas estratégias que eu acho poderosa é a gente encontrar coisas comuns
que nós temos em comum um com o outro? O que a fé Bahá'í tem de comum com o cristianismo? Eu lembro que uma amiga, eu falei uma vez com ela isso, ela falou, que é isso? Tá, desculpa, eu gosto muito de você, mas tem nada a ver fé Bahá'í com o cristianismo. Você fala que tem muita coisa em comum, fala uma. Falei, bom, vou falar logo umas 3 rapidinho. Quantos deuses você acredita que existe? Quantos deuses Jesus ensina que existe? Ela falou um. Falei, pois é, Bahá'u'lláh também ensina que só existe um. Já temos uma coisa em comum. E assim eu fui falando rapidinho uma meia dúzia de coisas que a gente tem em comum. Jesus ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala que os cristãos deveriam amar, perdoar o outro 7 vezes, 70 vezes. Aí perguntaram para Abdu'l-Bahá sobre isso, se os Bahás também tinham que perdoar 7 vezes 70, como Jesus ensinou. Abdu'l-Bahá falou que não, vocês são Bahás. O Bahai tem que perdoar 70 vezes 700. Sim. Porque 7 vezes 70, Jesus já mandou isso, perdoar. Agora nós temos que evoluir, é 70 vezes 700. Então, quer dizer, tem muita coisa em comum. Então, acho que uma maneira da gente levar a fé para outros corações, principalmente se a pessoa tem algum princípio religioso, é buscar as coisas que a gente tem em comum, porque eu acho que ajuda muito, né? Agora eu me dou conta que esse respeito que a gente tinha por aquela imagem, porque era é isso que tu diz, era algo que não era, eu não vivia a religião, eu tinha herdado a religião, era meus avós. Eu, não, como tu, não fui na missa todo domingo, porque não tinha. Então, minha avó levava o padre até a nossa comunidade na campanha. Então, ele ia na nossa casa, aquele padre que ia para almoçar, era um padre que ficava amigo da gente, porque ele passava o dia de domingo, né, na casa da minha avó, e a gente tinha esse momento com ele. Então era um respeito, eu te digo que era por amizade, é o padre, por, né, porque muito poucas missas eu fui, a não ser batizado, casamento, coisa assim. Porque não nem tinha como, a gente não tinha como estar na igreja, no lugar onde a gente morava. Mas era a religião que a gente conhecia. E eu tinha uma palavra ignorância, eu sempre tinha, como chamava alguém, tu é um ignorante. Eu parecia uma ofensa. Hoje, a palavra ignorância, para mim, é porque a gente ignorava o que existia. A gente não sabia daquilo, né? Exatamente. Tinha uma religião nova e a gente ainda vivia, né, professando aquela porque a gente ignorava, a gente era ignorante, realmente, porque não tinha chegado, né, na gente esse conhecimento. Até isso, até essa falta de compreensão sobre o significado das palavras também denota ignorância, né? Ignorância, né? Porque a gente realmente ignora mesmo. Mas, ô Sandra, então, nesse período aí, vocês continuaram morando em Canoas, e aí Canoas passou a ter a sua sede. Sim. E aí, quando vem o Instituto, que chega o Instituto, e a gente tem um pouco de resistência naquela coisa, na chegada do Instituto, assim, que hoje a gente sabe que tempo, porque vai ser diferente, agora vamos montar grupos, agora vamos fazer... Como assim? Como que a gente não vai fazer mais do jeito que a gente vinha fazendo? Tudo com a falta de informação, e saber que a fé, ela vai, né, vai vindo, a gente vai obedecendo o que vem, não é dentro daquele quadrado sempre, a gente vai inovando, vai acontecendo coisas, a gente vai crescendo junto com aquilo. Mas para nós era muito diferente tudo, a gente tinha conhecido assim, né? Quando chegou o Instituto, que vem os livros para a gente estudar, formar grupo, e começam a chegar pessoas novas para estudar com a gente, de novo começa a abrir um outro leque. A gente começa a sentir uma nova vibração, porque aí vai ser diferente, vai ser algo para mudar. E foi, né? Realmente o Instituto mudou literalmente o jeito que a gente vinha ensinando as pessoas
porque a gente tinha uma cartilinha que chegava lá, né, e já te deu uma propriedade de falar por ti, sem tu ter que vir dizendo, Babi veio a porta, então aquela coisa ficava gravadinha, a gente dizia, então a gente começa a estudar e começa a ver que pode, é o que tu disse, da gente falar, ter conhecimento para falar. Quando o Instituto chega, nos dá esse empoderamento, essa força para agir, né, de outra forma. Então, o Instituto também, outro marco que eu sinto na comunidade, que a nossa comunidade, depois do Instituto também, se formou mais forte, né, a gente conseguiu deslanchar melhor, depois de começar a fazer grupos e estudos, e também a conselheira, ela foi um braço nisso aí, porque os grupos, ela estava de olho, na época, coordenadora do Instituto, e ela trabalhou muito, muito, muito com nós, com o Instituto. São fases, eu acho que a Fé Bahá'í, como qualquer coisa viva, né, sempre evolui, cresce. Nós, por exemplo, quando você começou a contar aí o começo, como é que você conheceu a fé, a sua família, de onde é que a gente vem? A gente vem de uma cultura onde tem alguém que ensina e outros que aprende. Alguém que sabe e outros que é ignorante, que fica quietinho, ouvindo e tal. Eu lembro que eu era criança, eu era coroinha de igreja, em Belo Horizonte. E a missa era rezada em latim. A gente não sabia nada que o padre falava, não entendia nada. Ele falava em latim e nós sabíamos o português e olhe lá. Então a gente perguntava para ele por que a missa é falada numa língua que a gente não entende. Aí ele falava: quando você crescer, você vai entender. Aí, realmente, quando eu cresci, eu entendi que realmente era uma fase na evolução da própria religião. Então, o que nós herdamos? Nós herdamos essa cultura de alguém que ensina e o outro aprende. Então, a gente chega na Fé Bahá'í, de cara já há um pequeno choque, você não vê o padre, você não vê o pastor, você não vê aquele líder, aquele cara que manda e que os outros obedecem. Todo mundo é responsável de aprender, todo mundo é responsável de ensinar. Então, esse empoderamento que você citou, eu começo a perceber que eu vou ter que gerar poder em mim mesmo para poder reproduzir aquilo que eu aprendi. E quando eu faço isso, eu começo a me colocar como igual. Não sou superior nem inferior a ninguém, sou igual. Tenho as mesmas condições de aprendizagem, as mesmas condições e as destrezas de poder ensinar. Então, essas mudanças culturais também demora, como diz hoje a juventude, demora a cair a ficha. A cair, Né? é A gente verdade. fica ainda meio perdido nesse começo. Mas depois que vai entendendo, e mesmo assim, ainda naquele período, 20, 30, 40 anos atrás, como é que era? Tinha sempre que vir um ensinar, a gente aprender, e a gente queria que ele continuasse ensinando, a gente continuasse aprendendo. Até que chega um momento e fala: não, agora você já sabe pelo menos o suficiente para poder ensinar para outro. Agora vai. Hã? Agora vai. Agora Mas vai. é bem isso. É isso que a gente sentiu. Que quando a gente se sente empoderado, que a gente se sente parte, que a gente eu também posso fazer o que o outro está fazendo, esse sentimento de propriedade, tu começa a querer fazer mais, porque aí tu te sente em condições de fazer. E eu lembro que meu esposo não tinha se tornado Bahá'í, e a gente tinha aquela coisa. A Yara uma vez disse: calma, calma, não é quando a gente quer. Então, a gente ia para as reuniões, e a dona Shirin se rodar, a dona Shirin não falava só muito obrigada Em português. português. E, então, as orações que eles faziam, e as crianças, nunca, agora tu falou isso aí, do latim, eu lembrei que meus filhos nunca tinham ouvido uma entoação de oração.
Para eles era muito, nem eu nunca tinha ouvido isso, né? Então, era muito diferente do que a gente está vivendo. E as crianças, elas riam, elas não conseguiam se conter quando começava a seu rodaiar, a dona Chirinha fazer oração. Então, aos poucos, a gente também não deixou de levava sempre nos encontros para que eles fossem, né, se dando conta que a gente ia ser, dali para frente, ia ser aquilo ali que a gente ia viver. Então, a gente não deixou. E o meu marido não ia. Eu ia só com meus filhos. Até que naquele tempo, a gente ainda abria uma exceção na série dos 19 dias para os maridos, né? Para os maridos poderem ir. Como é que é o nome do seu marido, Sandra? Elbio. Elbio. Aqui é uruguaio, meio uruguaio é Elbio. É Elbio. E o Elbio, se um dia Participar. vou contigo, vou ver. Foi, começou a me levar. Aí começamos ir junto, até que uma das vezes tinha a família Fante em Canoas, nós fazíamos encontro na casa deles, e ele fez amizade com o marido desta Bahá'í amiga, e aí começou a gostar de ir no encontro para encontrar o marido dela e tal. Ele também, o rapaz não era Bahá'í, ficavam meio que lá os dois conversando e começou a ir. E aí depois o encontro foi em outro lugar, ele também, até que eu também vou seguir junto. Então, ele declarou, já muitos anos depois, que eu tinha declarado. Olha, Ele declarou. Tudo isso, Sandra, é aprendizado. Tudo é aprendizado. Olha esse detalhe que passa despercebido em muitos de nós. Seu marido começou aí, mas foi porque você convidava a esposa e tal, mas chegava lá, o que acontecia? Ele ficava meio deslocado. Ele não é Bahá'í, está no meio daquela gente toda que ali fica numa conversação que ele não entende muito, até que vai um outro que também não é Bahá'í, e aí ele se familiariza com a conversa, uma conversa de iguais. Eu não sou Bahá'í, o outro também não sou, e nós estamos aqui, a minha esposa é. Então, esse aprendizado é que a gente tem que ficar atento em nossas reuniões, não deixar ninguém deslocado. Eu falo isso direto, desde quando eu aprendi isso, jovenzinho. Então, estamos numa reunião Bahá'í. Outro dia, nós estávamos aqui em Mojimirim, comemorando 60 anos da eleição da primeira Assembleia Local. Então, fizemos uma festa muito bonita, tinha quase 100 pessoas na sede, autoridades, representantes do prefeito, secretários de Estado do município presentes. Foi uma festa muito linda, mas todo mundo já combinado, não deixar nenhum, que a gente chama de contato, né? Nenhum amigo que não é Bahá'í pelos cantinhos, pegando o bolo, pegando os salgadinhos ali, comendo no cantinho. Sempre a gente dá atenção para eles, para que eles se sintam em casa, se sintam amados, se sintam bem-vindos, se sintam acolhidos, porque isso tudo é que representa. Quantas histórias eu já ouvi na minha vida de pessoas que conheceu a fé Bahá'í e falou assim: olha, um dos motivos que me interessou participar das atividades Bahá'ís foi como eu fui carinhosamente acolhido, como eu fui amado, parecia que eu era a pessoa mais importante daquela reunião. Então, todos esses depoimentos, e esse que você está contando do seu marido, que ele, quando fez amizade com o outro, ele começou a gostar de ir, é porque ele se sentiu mais ou menos em casa. Então, a gente tem que estar muito atento. E você, como pioneira, claro que sabe muito bem disso, né?